Olá, gente. Vamos começar hoje. Hoje temos o privilégio de receber o pastor e professor Ricardo Lengruber, um especialista em Bíblia, um grande estudioso de Bíblia, faz um trabalho de teologia progressista, de conscientização política, educacional, ética, fez uma série de lives que todo mundo deve ter visto aqui com Longini e o Edson, né, que a gente viu muito ano passado, tem diálogos com pessoas espetaculares, né? E a gente tem o privilégio de recebê-lo hoje aqui nessa manhã. Então, vamos começar a nossa celebração ouvindo o prelúdio e nos concentrando para o culto. Obrigado, Claudinha, mais uma vez aí brilhando na abertura do nosso culto. Quem abrir hoje o Google vai ver que a tela, primeira tela, é Google escrito com um dos Os das letras O, né, do Google, é o rosto do Paulo Freire. É um desenho do Paulo Freire, bonito. E lá à frente tem uma velhinha, porque hoje Paulo Freire estaria comemorando 100 anos de idade, 100 anos de vida. Esse nosso grande mestre, grande mestre, criou uma palavra que, na verdade, é um conceito chamado palavra-mundo, em que ele tenta dizer para a gente que a interpretação do mundo precede a leitura das palavras. Lemos o mundo, criamos palavras. Então, não há palavra sem mundo. Os nossos mundos são ditos pelas nossas palavras. Somos encarnados de mundo. E por isso a linguagem se refere a essa experiência primária de que o mundo com os outros, o mundo que confeccionamos conjuntamente na história coletiva e singular, esse mundo ele é falado por nós, mas antes de ser falado, ele é vivido por nós. Esse cara, esse Paulo Freire, certa vez numa obra, num artigo dele que compõe uma obra, disse uma expressão que ele diz que é o sentido de toda palavra que se queira viva entre nós. Ele diz assim: não há vida sem morte, como não há morte sem vida. Mas há também uma morte em vida. E a morte em vida é exatamente a vida proibida de ser vida. E lá na frente do texto ele diz: a palavra pode despertar a vida em nós. A gente tirou esse mês, a exemplo do calendário católico,
para a gente refletir sobre palavra de Deus, palavra bíblica, sagradas escrituras. E a gente que vive em igreja há muitos anos, a gente está encharcado dessas expressões. Mas qual o sentido revitalizador dessas palavras? Que mundos podem ser favorecidos por essas palavras? Que vidas vivas podem ser gestadas por essas palavras? E que vidas mortas também? Que vidas mortas? Que palavras que nos desencarnam do mundo podem ser ditas religiosamente entre nós? Quanto de violência as palavras ditas sagradas promovem e destroem possibilidades de convívio generoso, amoroso, bonito no mundo. Nosso mestre Paulo Freire, 1996, chega dizendo a pedagogia da autonomia. Quero uma pedagogia que faça a vida ter boniteza. Boniteza. A gente está aqui para estudar isso. Palavras que possam trazer boniteza. E também palavras que, ditas divinas, às vezes trazem feiura e não façam o nosso caminho valer a pena. Que Deus abençoe hoje o nosso culto, o convidado do nosso culto, o pastor e professor Ricardo Lengruber, que ele tenha palavras que nos engravidem de vida e que nos façam ver a palavra bíblica, as palavras sagradas da nossa tradição, como palavras que possam, e às vezes nem tanto, mas possam trazer para a gente boniteza, boniteza em nossos passos. Vamos que vamos. Vamos, então, continuar nosso culto ouvindo Palavra Vivificante, Inário Evangélico 144. Quero ouvi-las alguma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, têm de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo és o Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Bonito, saudade da Nelly. Coisa bonita ouvi-la cantar, né? Muito bonito. Nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos em oração. E na eloquência do silêncio, sentir e ouvir as palavras de boniteza. Essas palavras de boniteza. Que o mistério sempre profere para a gente. Vou pedir para o Vitão orar para a gente. Esse culto que celebra a palavra. Deus, Pai, Mãe de todos e todas nós, oramos nessa manhã gratos pelo dom da vida, pelo respirar, gratos por poder ouvir
a sua palavra em todo lugar, em qualquer instante, em qualquer momento. Mesmo em momentos, às vezes, turbulentos, confusos, de estresses e de tantos desafios que a vida nos impõe, é sempre bom ouvir a sua palavra. Uma palavra que nos tira, muitas vezes, do olho do furacão para observar onde nós estamos, quem somos para nós mesmos, quem somos para as outras pessoas. Parar, respirar e nos perceber. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra. E que nossos ouvidos nunca estejam tapados para ouvi-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Vitão. Obrigado, irmão. Um poema da nossa Conceição Evaristo, grande literata, poetisa negra, pena que não está na ABL, mas vai estar um dia. Ela diz assim: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Vou repetir. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Hoje a gente tem o privilégio de estar com o professor e o pastor Ricardo Lengruber, como eu disse anteriormente, que veio aqui semear palavras para a gente mastigar, mascar, para a gente ver o âmago das coisas. Essas coisas que a gente tenta celebrar a cada domingo, que dizem respeito à nossa espiritualidade, a um caminho onde a vida valha plenamente a pena, onde a vida seja viva. E vida não só no raio de ação do nosso umbigo, mas a vida no seu contexto político, ecológico, social, econômico, a vida na sua pluralidade. O professor Ricardo e o pastor Ricardo têm feito um trabalho magnífico. E outro dia eu vi uma mensagem dele no YouTube falando, se não me falha a memória, sobre ideologia. Então tem todo um trabalho de conscientização, essa palavra que o Paulo Freire gostava tanto, para a gente se posicionar no mundo de maneira crítica, libertária e, ao mesmo tempo, fomentadora de liberdade. Eu não sei se ele se lembra, mas ele foi professor meu de uma disciplina no Bennett, no antigo Instituto Metodista Bennett, depois Centro Universitário Bennett, quando eu estava reconhecendo, eu acho que a Faculdade de Teologia, nem me lembro, e um professor maravilhoso, maravilhoso, acho que ele estava terminando, eu tinha acabado de terminar o doutorado em Teologia Bíblica. Então, é um dia muito bonito para mim reencontrar um mestre. E eu espero que Deus o abençoe tamanhamente para que ele, que é especialista nesse livro, que alguns chamam livro dos livros, com tantas palavras, que as palavras dele possam abrilhantar o nosso caminho. Professor, pastor, bem-vindo, muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Quero dizer para vocês todas que estão aqui nessa sala, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês na manhã desse domingo para celebrarmos e conversarmos sobre a palavra de Deus. Alexandre, eu não sou de verdade, sem nenhuma modéstia, eu não sou especialista em Bíblia, sou um leitor bastante dedicado e bastante interessado na Bíblia, nas questões que estão em torno da Bíblia. E queria começar, meus irmãos, minhas irmãs, dizendo o seguinte: aprouve a Deus que a gente se encontrasse exatamente no dia 19 de setembro de 2021, quando nós estamos celebrando o centenário de Paulo Freire.
Talvez para quem não tenha lido a obra do Paulo Freire ou não tenha conhecido alguns detalhes sobre a caminhada e sobre o trabalho dele, possa parecer assim um pouco fora de contexto a gente fazer uma referência tão eloquente sobre Paulo Freire, sobretudo em se tratando de igreja, em se tratando de uma celebração sobre a Bíblia. Mas olha, eu quero registrar com vocês o fato de que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada que, por mais paradoxal que para alguns isso possa parecer, Paulo Freire está muito mais próximo da leitura da Bíblia do que a gente pode imaginar, assim, numa visão, às vezes, um pouco superficial demais, ou então até preconceituosa, dependendo do lugar, não é? Onde os nossos pés estão pisando e da forma como nossos olhos estão olhando para a realidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda é uma curiosidade. Enquanto a gente estava aqui, eu estava aqui ouvindo a oração que foi feita agora há pouco, eu me lembrei e procurei aqui na minha estante, achei o último livro que o Paulo Freire escreveu foi esse que está aqui na minha mão, A Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia. E esse livro, ele é uma espécie de canto da sereia, sabe? Aquele momento apoteótico final em que o professor Paulo Freire fala sobre a arte de ensinar, de aprender, e uma série de questões. Não é um livro teórico, eu repito, uma espécie de livro-testamento, na verdade. E a curiosidade é a seguinte, o Paulo Freire ele faz pouquíssimas citações. Eu arriscaria dizer que ele faz não mais do que 10, 12 citações nesse livro. São citações muito mais homenagiosas do que propriamente para referenciar aquilo que ele está falando, escrevendo. E a primeira citação que ele faz nesse livro é de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer na Igreja Cristã de Ipanema, que foi o Vitor Valla. Já há talvez 20 anos eu tive a oportunidade de, num encontro, o pastor Edson me convidou para estar com vocês e conversar. Eu acho que foi em Penedo, não me lembro bem, em algum canto desse aí eu estive na comunidade com vocês e lá estava o Vitor Valla. Então, fica aí esse registro, né? E eu vou me dar, se você me permite, Alexandre, só vou ler aqui um trechinho que ele faz referência ao Vitor. E ele diz assim, deixa eu só me localizar aqui, ele diz assim, no encontro internacional de ONGs, um dos expositores, e ele está se referindo ao Vitor, cadê? Opa, eu estou com a visão aqui meio ruim. No encontro internacional de ONGs, um dos expositores afirmou estar ouvindo com certa frequência em países do primeiro mundo a ideia de que as crianças do terceiro mundo, acometidas por doenças como diarreia aguda, não deveriam ser salvas, pois tal recurso só prolongaria uma vida já destinada à miséria e ao sofrimento. Então, é só para a gente entender, né, o lugar a partir do qual a gente fala. Então, é impossível, né, na data de hoje, a gente desatrelar a leitura da Bíblia e um pouco as lentes que o Paulo Freire nos ajuda a colocar na leitura dessa Bíblia. Bom, pessoal, eu sou professor, né? Então, assim, mesmo aqui numa celebração, eu vou me dar a liberdade, assim, em alguns minutos, não vão ser muitos, eu prometo, mas queria conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que eu tenho aprendido na leitura da Bíblia, tá? Não vou falar sobre um texto em particular, não vou fazer aqui uma exposição sobre teorias, exegeses e teologias, nada disso, mas um bate-papo, tá bom? Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar a tela para dividir algumas informações e talvez porque isso fique mais fácil da gente registrar a nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Eu queria começar falando com vocês um pouquinho sobre essa ideia que está aqui. Deixa eu tentar botar isso.
A ideia da Bíblia como palavra, a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela não é uma palavra. A Bíblia é, na verdade, um oceano de palavras. Quero começar com um vídeo que eu publiquei, um vídeo de 5 minutinhos, eu publiquei há alguns anos, e com esse vídeo a gente faz a introdução desse nosso bate-papo. A Bíblia, a pluralidade da palavra. A Bíblia está entre os principais livros da humanidade. Aliás, as suas histórias, suas narrativas, estão entre aquelas que mais influenciaram a cultura, a história do Ocidente. Mas há muita confusão, há muitas formas equivocadas de se ler e de se interpretar a Bíblia. Isso tem gerado muitos problemas. Aliás, há gente utilizando a Bíblia para fins completamente estranhos a ela mesma. E gente manipulando outros por meio da Bíblia. Bíblia é uma palavra no plural, livros, biblioteca, um conjunto de textos de locais diferentes, de épocas muito distintas. Bíblia, portanto, é pluralidade. Lê-la é uma experiência de devoção, sim, mas vai além disso, é um exercício também de despojamento, porque há muito mais dúvidas e incertezas do que portos seguros. A inspiração da Bíblia reside, em algum sentido, em sua abertura. Os textos são de mais de 2 milênios atrás. Os originais autográficos não existem mais. Na melhor das hipóteses, o que temos são cópias de cópias de cópias. E, além disso, cópias com razoáveis variantes entre si, umas sem relevância, outras com considerável diferença que interferem nos significados. O trabalho do exegeta, do pesquisador, do tradutor, debruça-se exatamente sobre isso. Selecionar um manuscrito, propor uma tradução, pesquisar suas palavras, compreender o gênero, tentar entender melhor as tradições, a redação, o estado atual do texto. E por que não perguntar sobre seus autores, suas autoras? Ao teólogo cabe atualizá-lo, dizer sobre sua pertinência hoje, fazê-lo comunicar, em algum sentido, torná-lo efetivamente palavra. Teólogos vivem diante da tensão, que é compreender e caminhar diante do abismo. Experimentam o chamado de quem se reconhece ignorante, mas determinado, corajoso. Fico sempre me perguntando sobre o valor de um texto que é constituído por outros muitos que o antecederam e sobre os quais temos mais dúvidas do que certeza. Esse tipo de texto só pode ser lido sob a lógica da inspiração. E olha, a inspiração não tem nada a ver com mágica, tem a ver com a capacidade de lidar com as contradições, com a dúvida. Inspiração, por assim dizer, é uma mescla de pluralidade, liberdade e criatividade. Há pelo menos 2 grandes perspectivas na leitura da Bíblia. A leitura sincrônica observa o texto em seu contexto literário, analisa o texto como inteireza, interpreta-o em conexão permanente, harmônica com o seu universo. É a análise da Bíblia como obra literária, ler o texto que chegou para nós hoje, do jeito que ele está. A leitura diacrônica, por outro lado, pesquisa a história da composição do texto, investiga sua tradição oral, tradicional e escrita, até chegar a ter a forma com a qual o lemos hoje. Sincronia e diacronia são perspectivas, em alguma medida, complementares. O problema é quando ocorre anacronismo. Aí já era. O texto dirá o que se quiser. Haverá toda sorte de intenção colocada no texto. É uma espécie de tortura para fazer com que o texto diga aquilo que se deseja que ele diga. Por isso, o mais importante é o que antecede, o que inspira
a escrita e a leitura da Bíblia. É a vida que deve ser o critério maior para ler os textos e interpretar as suas mensagens. Eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Toda vez que a gente começa a conversar sobre Bíblia, é preciso que a gente tenha em mente o fato de que a gente está diante, na verdade, de uma biblioteca, como eu disse no vídeo. Mais do que um livro em particular, porque quando se lê um livro, se pretende que haja uma introdução, um desenvolvimento mais ou menos organizado, algo com uma lógica interna, e uma conclusão ao final disso tudo, algo que feche a conta. Mas a Bíblia não funciona dessa forma. Diante da Bíblia, nós estamos, na verdade, diante de tradições, de memórias, diante, portanto, de uma infinidade de pessoas, de lugares, de tradições, de memórias. Se a gente quiser colocar de outra maneira, ao ler a Bíblia, a gente está diante de idiomas diferentes, traduções diferentes, gêneros, tempos, lugares, pessoas, ideias diferentes. Pessoal, não é bobagem a gente imaginar que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Não só isso. As línguas nas quais a Bíblia foi escrita, os textos que compõem essa grande biblioteca foram escritos, são línguas e idiomas de um tempo muito distinto do nosso e de uma cultura também muito distinta, e de culturas muito diferentes. O que significa dizer que a tradução ela não é um processo mecânico, não é simplesmente colocar lá no Google Tradutor e a gente vai ter uma tradução absolutamente fiel. As traduções, elas são, em certo sentido, já elas próprias, as traduções, interpretações. E imaginem, ao longo do tempo, outra cultura, outro lugar, outras pessoas. Por isso não é raro a gente encontrar na efervescência desses textos todos ideias, posicionamentos diferentes. Quem já leu com atenção e com um mínimo de desprendimento, coragem, um mínimo de boa-fé também, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro se apresentam com ideias tão diferentes sobre o cristianismo que está germinando. Se a gente pensar no profeta Ezequiel, no profeta Jeremias, também pessoas praticamente contemporâneas e com visões sobre a fé, sobre a religião, também muito distintas. Inclusive do ponto de vista ideológico, político, estavam em lugares diferentes. Se a gente lê com atenção o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali estão tradições, em algum sentido, até antagônicas entre si, na medida em que umas reforçam determinadas tradições, outras reforçam outras. Mas é muito curioso que tudo isso está preservado nessa imensa biblioteca que é a Bíblia. Por isso, o exercício de ler a Bíblia é um exercício de abertura, pessoal. Abertura para o diálogo, diálogo com quem lê ao nosso lado, mas que lê e encontra conteúdo, conhecimento, mensagens distintas. É um exercício de abertura no sentido do diálogo, mas é um exercício de abertura no sentido das interpretações. Há muitas interpretações possíveis. E a história da pesquisa, do estudo, da hermenêutica bíblica, é exatamente isso. A própria história da humanidade, no sentido de que a gente vai se enxergando na Bíblia na medida em que a história vai caminhando. E aplicações, por óbvio. E com isso eu não estou querendo justificar toda e qualquer interpretação, toda e qualquer aplicação, mas elas estão aí, elas estão colocadas. Na realidade, a gente entender que isso tudo acontece. Há mais de 5 séculos, em primeiro lugar na lista dos livros mais impressos e vendidos e comentados do mundo, a Bíblia, livro sagrado do judaísmo e do cristianismo, inaugurou
a invenção da imprensa, e desde então já foi impressa em mais de 300 idiomas e suscitou a publicação de milhares de obras de divulgação, de interpretação. Desde os primeiros escritos em rolos de papiro até as modernas edições comentadas do século XX, a Bíblia manteve uma surpreendente vitalidade. Alimentou a fé de muitos povos. Essa força decorre do permanente diálogo entre o livro, que interpela a consciência dos homens, e os homens, que o interrogam em busca de respostas às suas indagações. A Bíblia, não obstante a sua realidade como fenômeno literário, histórico, ultrapassa os limites da literatura, porque o que se lê é mais do que palavra e extrapola as cercas da história, porque o que se conta é bem mais do que acontecimento. Pode-se dizer que a atualidade da Bíblia e sua vitalidade decorrem da sua profundidade. A Bíblia, nesse sentido de profundidade, é como oceano. Quem o vê pela superfície ou se encanta com o balanço das marés e o barulho das ondas, ou se desespera com a quantidade absurda de água. Quem coloca o barco sobre as águas para navegar, percebe logo que há muito mais em jogo do que a autonomia do navegante. Há os ventos, as correntes marítimas, os recifes e ilhas. Há águas quentes e geladas, há, enfim, um mar inteiro pela frente. Ao seu redor, somente o céu, como já se canta há tempos na música popular brasileira. Não sou eu quem me navega é o mar. Quanto mais fundo se mergulha nas águas, mais se encontra beleza. A serenidade da superfície esconde com sutileza um mundo inigualável. Há quem mergulhe por esporte, há quem o faça por profissão, mas em qualquer caso não há como ignorar a grandeza do mar. Os amadores se encantam com muitas formas desconhecidas, mas correm o risco de enveredar mergulhos suicidas. Os profissionais veem com os olhos de analistas, mas com frequência insensibilizam-se diante do belo, da boniteza. O som das águas pode acalmar o sono de quem repousa às suas margens, mas as corredeiras impiedosas que descem das tempestades podem apavorar. A Bíblia é um oceano. A leitura de suas palavras encanta os ouvidos mais refinados, pois sua poesia é requintadíssima. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Sua cadência é regular como a pluralidade de personagens, dos profetas desconcertantes, inesperados. Homens e mulheres ardorosos no combate às injustiças e inveterados proclamadores do perdão divino. As vossas mãos estão cheias de sangue, denunciam. Não temas, porque eu estarei contigo, animam. Ainda que o mergulho nas profundezas da Bíblia possa ser encantador, como os turistas que se inebriam sob as águas limpas do mar numa manhã de verão, ou árido e exaustivo como as rígidas e às vezes despropositadas investidas exegéticas, a Bíblia não permite que suas palavras sejam mercadorias de consumo. Como o mar, a Bíblia é senhora de si mesma. Sua autonomia está justamente no fato de abrir-se ao seu leitor. Se é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, somente o é, porque há o desejo divino pela comunicação. Na Bíblia, Deus sai de si mesmo e, num ato comunicativo, alcança sua criação. Acho que não foi por outra razão que o apóstolo João dizia que o Verbo se fez carne, a palavra se fez gente. É indispensável respirar ar puro para renovar as descobertas do mergulho. Quando a igreja nasceu sob o impacto desconcertante de Pentecostes, Pedro guardava suas velhas tradições, mas foi constrangido a revê-las. Mata e come. Paulo descobriu-se na mais profunda e insondável riqueza e liberdade, embora estivesse preso e pobre. A minha graça te basta. Eu penso, meus irmãos, que é hora de redescobrir a Bíblia. Não como os turistas de verão que colocam só os pés nas águas mornas da costa, tampouco como os escafandristas que esquecem de assistir o pôr do sol preocupados com o mergulho da manhã seguinte. Acho que precisamos tomar embarcações e, destemidos, deixar os ventos do mar e suas correntezas nos levar para águas desconhecidas.
manter os olhos naquele ponto adiante, onde o céu toca a terra, o horizonte. Quanto mais se navega, mais ele se distancia, mas a sua perseguição é o que nos faz navegar. As crianças entendem bem disso. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. A redescoberta da Bíblia deve deixar de considerá-la como livro da igreja e recolocá-la onde nasceu, na vida concreta das pessoas. Deve humanizá-la a ponto de ser mais fácil enxergar o semblante do próprio Deus. A jornalista Miriam Leitão escreveu com acerto: com toda essa beleza estética, com tanta sabedoria, é impressionante que ela continue tão pouco conhecida pela maioria. A Bíblia é tão exuberante que deveria ser conquistada por todos, e cada um em leitura mansa, calma, reflexiva, leitura de uma vida inteira. A Bíblia não é almanaque religioso, tampouco coletânea de teologia acadêmica. A Bíblia transpira vida e, como tal, deve ser compreendida. Suas correntezas submersas e suas diferentes temperaturas não contradizem sua mensagem essencial, antes a plenificam de humanidade e colocam-na no seio da história. Não se pode, por isso, ignorar o caráter divino da palavra. Os profetas se defrontaram com ele e ficaram aterrados. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Como bons pescadores, os primeiros discípulos de Jesus intuíram essa dimensão dinâmica da palavra e testemunharam o que nunca deve estar perdido na memória. A Bíblia é grande, mas Deus é maior. A Bíblia é palavra de Deus, mas a palavra transcende as páginas do livro. Em outras palavras, Jesus caminhou sobre o mar. Meus irmãos, nesse dia 19, como eu comecei dizendo, é preciso a gente resgatar os ensinamentos do Paulo Freire também na leitura da Bíblia. A linguagem nunca é neutra. É preciso a gente compreender que a linguagem não é neutra, a teologia não é neutra, a fé não é neutra e, por óbvio, a Bíblia não é neutra. Porque, no fundo, e como fundamento e ao cabo de tudo, Deus, ele próprio, não é neutro. Deus fez escolhas. E a Bíblia é, em certo sentido, sem querer ser reducionista, ela é um relato bastante privilegiado das escolhas feitas por Deus ao longo da história. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a aflição deles. Eu conheço o seu sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-los e fazê-los subir para uma terra que mana leite e mel. A Bíblia é plural, meus irmãos. Além de livros e textos de épocas, lugares, autores, gêneros e estilos tão diferentes, essa imensa biblioteca demanda e permite também variadas formas de tradução e interpretação. Até os seus originais se perderam no tempo. O que há são cópias de cópias, que entre si guardam, em alguns casos, variações relevantes. Bíblia é sinônimo de diversidade, de forma e de conteúdo. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque provavelmente acredita também num Deus diverso, aberto, plural, e que se permite revelar-se, descobrir-se de muitas maneiras, algumas inclusive inquietantes e paradoxais. É como se Deus se permitisse ser desnudado, desvelado e ainda mais inventado pelo esforço hermenêutico interpretativo de cada um de nós. Jesus sabia bem disso. O reino de Deus está dentro de vocês. Recuperando de novo Paulo Freire, não existe imparcialidade. Todos nós somos orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Ela inclui ou ela exclui? Quero caminhar para concluir com essas duas referências. A palavra de Deus é maior do que a Bíblia. Tem uma perguntinha que os seminaristas se inquietam muito no início dos cursos de teologia e que eu brinco que essa é uma pergunta que não faz o menor sentido. A Bíblia é
ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Eu digo assim, a palavra de Deus é que contém a Bíblia, porque a palavra de Deus é muito maior do que a Bíblia. A Bíblia é uma fotografia, um pequeno filmete dessa palavra muito maior que a palavra de Deus. Deus é maior do que a Bíblia. E quero, meus irmãos, terminar com esse versículo, Evangelho de João, capítulo 8, que é um versículo que tem sido utilizado de maneira tão criminosa, eu diria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, porque parte de um princípio de que existe em algum lugar, ou que alguém detenha, uma verdade. E essa verdade, uma vez conhecida, uma coisa meio esotérica, fechada, ela faz com que a gente se liberte e enxergue as coisas que não são passíveis de serem enxergadas se não há o conhecimento dessa verdade fechada que só alguns poucos conhecem. Eu brinco que essa forma de interpretar esse versículo é meio que uma chave para a gente entender a cultura do WhatsApp, do grupo de WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp, a gente tem algumas informações que a gente fica assim, caramba, como é que a gente não sabia disso antes? Aquela coisa de teoria da conspiração. É porque a vacina vai colocar um chip, ou então é porque tem uma turma que está querendo implantar tal coisa. Enfim, essas coisas mirabolantes que eu, sinceramente, não sei nem repeti-las. Mas depois de fazer essa caminhada que eu fiz com vocês aqui, refletindo sobre a Bíblia, a interpretação dela, e sobre a coragem da gente encontrar essa pluralidade, essa diversidade toda que há na palavra de Deus, a verdade não se resume, não se circunscreve a uma verdade doutrinária, fechada, como um dogma encastelado que alguns poucos iluminados têm acesso. Não. A verdade é fruto de uma construção que, porque não é neutra, faz escolhas e elege os seus alvos preferenciais. Esses que foram escolhidos na Bíblia, o órfão, a viúva, o estrangeiro, quem passa fome, quem está preso. Não são palavras minhas, são palavras dos profetas, são palavras do próprio Evangelho. Quando foste visitar aquele que está doente, aquele que está preso. Ou seja, há eleitos, escolhidos como alvos preferenciais da presença de Deus na vida. A verdade é, portanto, quando nós conseguimos construir. E o Alexandre é professor de filosofia, mas eu vou me arriscar aqui conhecimento e verdade na mesma frase parece um paradoxo, na medida que o conhecimento é um esforço para a gente navegar, já para usar essa metáfora que eu vinha usando antes, nesse oceano de tantas informações, tantos dados. Mas o Evangelho é muito corajoso. Conhecer a verdade gera liberdade. Percebo como que há uma espécie de circularidade. Liberdade para conhecer, liberdade para enfrentar as verdades que há na vida. Então, eu, sinceramente, eu acho que essa lógica do WhatsApp, né? Esses dias eu ouvi um jurista bastante conhecido no Brasil, chamado Lênio Streck, e ele dizia numa palestra muito, muito legal, falando sobre Shakespeare e tudo mais, ele dizia assim, a sensação que a gente tem é que daqui a algumas décadas alguém vai olhar para o nosso tempo e vai colocar assim, aquele foi o tempo do WhatsApp, né? Ou seja, como se o nosso tempo, a gente se permitisse reduzi-lo ao tempo do WhatsApp. Essas informações. Estão entendendo o que eu estou querendo falar sobre essa coisa do WhatsApp, né? A ideia do grupo, a ideia de que tem uma verdade que a gente precisa conhecer, aquela coisa meio que se faz com a leitura do Apocalipse, né? Aliás, mês que vem eu vou fazer um curso lá na igreja do Longini sobre o Apocalipse, um pouco inspirado por essa ideia. Mas, irmãos, é isso. Conhecereis a verdade. Essa verdade que
faz com que a gente olhe para o ser humano como ele é, porque é ele, somos nós, é o homem, a mulher concretos do dia a dia, esse que está dormindo na rua, esse que está passando fome, esse que está com frio, esse que é estrangeiro, esse que é refugiado, esse que está doente, essas centenas de milhares de pessoas que morreram vítimas da Covid, suas famílias, os sequelados, enfim, são essas pessoas onde está a verdade de Deus, e é o conhecimento disso que nos liberta. Meus irmãos, obrigado pelo tempo de vocês, pela escuta atenta de vocês. Deus nos abençoe. Muito bom, pastor, professor, muito obrigado. Privilégio te ouvir, privilégio. Eu vou pedir, se você puder celebrar com a gente a Eucaristia, você faz isso com a gente? Então, enquanto nós nos preparamos para a Eucaristia, cada qual pegando o seu pão, seu suco, ou vinho, como quiserem, nós vamos ouvir a música Oração, Onde Está Você? Cancioneiro de Versões número 23. E nós, terminando a Eucaristia, sempre oramos o Pai Nosso e inserimos os pedidos da comunidade. Então, quem quiser colocar no chat aqui os pedidos de oração, para que, finalizando a Eucaristia, a gente também possa pedir por essas pessoas ou por essas causas. Então, escutemos a música enquanto a gente se prepara para a Eucaristia. Deus, bondoso Deus, meu Redentor, te quero ver. Quero ouvir tua voz, falar do amor que o Cristo viveu. Quero ficar junto de ti, fazer Jesus caminho meu. Quero ao mundo hoje declarar qual o modo de te encontrar. Vou dizer como é o amor que pode te agradar. Todo dia que tu me das, nele tenho alegria e paz. Ouço teu grande coração pedindo minha ação. Vou por ti sempre trabalhar, já é tempo do sol raiar. Esse amor que é tanto não pode mais esperar. Deus, bondoso Deus, meu Redentor, te quero ver. Quero ouvir tua voz, falar do amor que o Cristo viveu. Quero ficar junto de ti, fazer Jesus caminho meu. Quero ao mundo hoje declarar qual o modo de te encontrar. Vou dizer como é o amor que pode te agradar. Todo dia que tu me dá, nele tenho alegria e paz. Ouço teu grande coração pedindo minha ação. Vou por ti sempre trabalhar, já é tempo do sol raiar.
esse amor que é tanto, não pode mais esperar. Pastor, quer começar nossa Eucaristia? Alexandre, eu devo fazer já o ritual, só para eu me localizar? Como você quiser. Tá ótimo. Meus irmãos e minhas irmãs, se há algo profundo e duradouro na fé de todo cristão, de toda cristã, é a possibilidade de se sentar à mesa em que Jesus se serve a nós na forma de pão e vinho, na forma do seu corpo e do seu sangue. Nós somos chamados a partilhar a própria vida de Jesus. Vida que culminou numa morte cruel, culminou numa morte injusta, mas vida que ultrapassou essa mesma morte e nos deu a dádiva da ressurreição. É nesse sentido, meus irmãos, que eu convido a todos para nós juntos elevarmos o nosso coração a Deus, elevarmos nossa fé e nossa presença diante do altar de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, comamos e bebamos, porque quem nos serve é o próprio Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos por sua presença sempre permanente, sempre renovada na nossa caminhada. Pedimos que suas mãos protetoras estejam sobre nós todos os dias da nossa vida, do levantar ao deitar, diante da refeição que está sempre sobre nossas mesas, da possibilidade do trabalho, da saúde, do abrigo, da família, enfim, Senhor, de tudo que o Senhor tem provido para nós. Colocamos diante de Ti tantos infortúnios, tantas injustiças que nossos irmãos e nossas irmãs sofrem, padecem, carecem nesse mundo de tanta crueza, de tanta crueldade. E pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer a Tua verdade e nos libertar de modo a fazer-nos sair de onde nós estamos e ir na Tua direção. Te agradecemos pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, pela Tua vida, pela Tua morte e pela Tua ressurreição. Amém. Amém, amém, amém. Nós, nesse momento do Pai Nosso, colocamos a vida do Roberto, irmão da Solange, que infartou essa semana e está hospitalizado em Friburgo. Mais algum motivo de oração para essa ceia, para esse Pai Nosso que vem agora? Pastor Alexandre? Sim. Queria pedir para uma amiga minha que se infectou para que ela se curasse, o nome dela é Juliana, e gostaria de pedir pela minha semana.
amor. Obrigado, Alberto. Ambre. Também pelo filho da Odília, que é o Douglas, que se encontra com Covid. A Celinha também da igreja com Covid, que se encontra em processo de recuperação. Mais alguém? Alexandre lembra ao Ricardo que o encontro foi em Samoritz, não foi em Penedo. A gente estava lá, tá bom? É só para ele lembrar que foi no Hotel Samoritz. Obrigado, Ângela. Obrigado. Mais alguém que é um motivo de oração nesse Pai Eu queria Nosso? muito agradecer pela vida da minha avó. Minha avó hoje completa 90 anos. Eu vou sair aqui desse nosso encontro e vou lá para dar um beijo, com restrições, né, desse momento, mas pela vida, pelo exemplo que ela é na minha caminhada. Agradecer pela vida dela. Muito bom. Ricardo, qual é o nome dela? Maria Ana. Maria Ana. Também entregar a vida, a gente vai mencionar no final, Odília, a vida do seu irmão, né, do Sidney, nosso amigo, muito querido. Mas a gente vai cantar o parabéns para ele e também para a avó do Ricardo, né, mais no final. Diego, você ia pedir, amigo? Também a Vilma. Alexandre, eu quero agradecer, na verdade, né? Nós tivemos Covid aqui, minha sogra, meu filho, eu e Patrícia, aliás, em casa pegamos todos, né? E passamos muito bem, graças a Deus. Minha sogra está completamente recuperada. Nós já estamos no 10º dia e, assim, passamos, graças a Deus, assim, superamos essa etapa aí. Eu queria agradecer a Deus por isso, né? Obrigado, Diego. A Vilma também vai pedir. Tá travado. Vilma, tá travado, tem que destravar. Eu quero pedir por 2 netos as orações e a ajuda. Bruno e Vinícius. Estou precisando muito, tá? Obrigado. Bruno e Vinícius, também a Aline, lá da Vila Mimosa, nossa amiga, que está hospitalizada. Vamos, então, mentalizar todos esses nomes. Diego, você que é um homem de fé, ora o Pai Nosso para a gente. Alexandre. Oi, Claudinha, desculpa. Queria que orasse pela família do Celso. Ele era o meu contador, ele faleceu ontem. Nossa, mãe. Covid também. Não resistiu. Então, orações pela família. Vamos. Então, obrigada. Nada, minha amiga. Vamos pensar em todas essas vidas, entregar nosso coração, entregar-nos a elas e pedir a Deus para que cuide dos seus caminhos, dos seus passos. Diegão, pode orar para a gente, o Pai Nosso? Claro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigado, Diegão. Muito obrigado. Nós vamos, já terminando o culto, ouvir a música Palavras ao Vento. Esquina paro em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor para sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras palavras apenas, palavras pequenas,
Bonita música. Berrelde sempre contribuindo demais. Eu vi que ele tinha entrado aqui, está aqui. Berrelde, obrigado, tá, meu amigo? Você tem feito um trabalho maravilhoso. Sempre que a gente pede para você, né, tocar, você está disponível e você toca, canta muito bem. Muito bonito te ver aí, muito. Nós estamos terminando o nosso culto. Então, antes de completar, só alguns pequenos avisos. O primeiro deles é que as nossas mídias sociais, né? Olha lá, Berrelde ali. Ó. E aí, amigo? Obrigado. A gente está de saída. Por isso que estamos assistindo o finalzinho, pronto para sair. Ó. Obrigado, tá, meu amigão? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas as mídias sociais da igreja, do Facebook, YouTube, agora Instagram, né? Tá tudo isso disponível aqui no boletim para quem quiser consultar, participar, seguir, tá tudo ali. Também os Pix tanto do CREI quanto da ICI, para quem quer, para quem deseja ajudar, colaborar, né? Continuar a colaborar materialmente com a igreja e com o CREI. Nós continuamos nossos estudos às segundas-feiras, 18h30, na classe Poutiris, agora já cada vez indo mais para o final dos nossos estudos do Vida para Além da Morte, do Leonardo Boff. Depois vamos estudar outras obras com temas semelhantes. E às quartas-feiras, quinzenalmente, a reunião de oração sob o comando do pastor Samuel. Vai ter essa semana, tá, Alexandre? Samuel pediu para avisar. Tá? Essa semana é com ele, tá? Essa semana pelo Zoom e as outras semanas, as gravações com a edição do nosso Vitão, do nosso amigo Vitão. E às 11 horas aqui, pela plataforma Zoom, nossos encontros de culto, né, de celebração, de festa e de vida. Os aniversariantes da nossa semana são, hoje, Beatriz Conceição, Beatriz Ramacher, e Sidney, nosso amigo Sidney de Oliveira Santos. Dia 22, Manuel Ferreira da Costa. Dia 23, Isabel Cristina de Alcântara Figueiredo. E dia 25, Juliana de Barros Costa. Alguma dessas pessoas está aqui? Eu sei que a gente mencionou hoje o aniversário da avó, né? da avó do nosso pastor Ricardo Lengruber. Vilma, você ia falar? Está travado de novo. Tem que destravar aí no cantinho. Pronto, destravou? Destravou. É aniversário da minha neta, Beatriz, que a gente chama de Bibi. 15 anos. Tá? Uma bênção da família, uma artista, uma querida mesmo. Obrigada, agradecer a Deus pelo presente que ele nos deu com a Bibi, tá? Obrigado. E hoje nós vamos comemorar o aniversário dela. Tá? Obrigado, tá? Um beijo para a Bibi. Mais alguém? Está aqui, Marcinha. Minha irmã faz anos amanhã e a minha prima também. O nome da minha irmã é Ângela Quimos e a minha prima é Regina Palmeira. Puxa, Ângela, muito bom. Vamos orar, então, por elas. Mais alguém? Odília, quer pedir pelo Sidney? Depois manda a gravação para ele, está travado. Repete que eu não escutei direito. Você quer pedir por ele? Quero. Amado Mestre Jesus, obrigada pela vida, Senhor. Obrigada pela vida do Sidney, Senhor. Porque ele é teu filho, ele é fiel a ti, Senhor. Esteja sempre com ele, sempre colocando a tua mão santa sobre a vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Claudinha, pode tocar Um Ano Mais de Vida para a gente, mesmo que eles não tenham aparecido, agora com a Odília cantando? Um pouco mais feliz, né? Não, claro. Tarántula, não. Depois a gente passa para eles, né? Para todo mundo o vídeo.
Obrigado, Claudinha, muito obrigado. Meu pastor, Ricardo, você pode pedir a bênção de Deus para esses aniversariantes todos mencionados e para a comunidade, para a gente terminar o culto? Pode ser, meu amigo? Claro. Obrigado, tá? Obrigado a vocês pela acolhida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa manhã de encontro contigo, com tua palavra, com nossos irmãos e irmãs. Te pedimos de maneira especial por todas as pessoas que aqui foram mencionadas, pelos seus aniversários e por todas as bênçãos, sorte de bênçãos que recebemos das suas mãos. A cura, a proteção, o carinho, enfim, o teu cuidado para conosco todos os dias da vida. Pedimos que o nosso domingo seja um domingo na tua presença, em comunhão com os nossos queridos, e que a semana que se inicia seja uma semana de paz e de realizações na tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.